Olá, como vai? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em tempos de ansiedade, onde nós ouvimos tantas pessoas ansiosas, pessoas que não conseguem administrar, por alguma razão, as coisas ao seu redor, né? Seja sentimento, seja alguma ação que ela queira tomar e tem que esperar, né? Quem nunca foi vítima de um sentimento de ansiedade, né? Enfim, quando nós olhamos para a palavra de Deus sobre essa questão, sobre esse assunto, nós vemos que os homens que foram inspirados, que receberam a revelação de Deus para traduzir nas Escrituras algo semelhante a isso, ou especificamente sobre isso, nós vemos que a Bíblia ela é muito rica nesse sentido, nesse conteúdo, nesse assunto, não é? E eu gostaria de convidá-los para a gente refletir no livro de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas, se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles, se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. Quando nós olhamos para esse texto da Escritura Sagrada que foi escrito pelo rei Salomão, ele é tido como uma das pessoas mais sábias que já viveu nessa terra, né? Ele sabia bem como traduzir inúmeros pensamentos, inúmeros sentimentos também. De repente, nesse momento, nessa ocasião de confinamento, você que me assiste, você pode se perguntar: poxa, mas o que eu posso fazer para lidar com essa situação de ansiedade? Eu quero sair, mas não posso. Todos aqui dentro de casa, sem muita coisa para se fazer. Às vezes você não tem um bom relacionamento com seus filhos, ou com seu cônjuge, ou com seu familiar, né? De repente você mora com seus pais. E você fica nessa questão: eu gostaria de não estar aqui. Você já parou para pensar que essa é uma ótima oportunidade para você lidar com essa situação? De repente esse é o momento adequado para você fazer uma DR, a famosa DR, né? Discutir a relação, discutir o relacionamento, mas de uma forma bem tranquila, com o coração desarmado, querendo chegar numa solução. Outro ponto característico que podemos levantar aqui é a questão da ociosidade. A pessoa, quando está ociosa, sem ter alguma atividade para fazer, ou está desempregada, ou porque a ociosidade bateu mesmo, não tem o que fazer, o sentimento, a indisposição, isso é uma característica que devemos tomar cuidado, porque já dizia um velho ditado que mente vazia é um depósito para muitas coisas inadequadas. Outro ponto: evite se alimentar de notícias ruins. Se você liga a televisão, liga o rádio e só vê coisas que te fazem mal, que alimentam o seu sentimento, fazendo aflorar ainda mais a ansiedade, se desconecte. Se desligue disso, das redes sociais, que tanto pode intoxicar. Tente se alimentar de coisas boas, coisas que realmente vão te edificar, realmente vão te colocar um pouco mais próximas de Deus. Independente de você ser cristão ou não, procure se alimentar das coisas de Deus. Procure se fazer valer do que está na Bíblia.
O salmista ele diz em um de seus salmos que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como árvore plantado junto a ribeiros. Então, se nós buscamos estar conectados cada vez mais com Deus, verdadeiramente, o nosso coração se encherá mais das coisas do Senhor. É muito importante você ter uma relação com outras pessoas, sim é, porque o homem, a mulher, o ser humano, ele foi feito para desenvolver relacionamentos. E na medida que você não desenvolve relacionamentos, isso é muito perigoso para nós, porque nós não fomos feitos para isso. Se você quer desabafar, se você quer conversar e de repente não consegue conversar com aqueles que estão dentro da sua casa, você talvez tenha um amigo, tenha uma amiga, talvez tenha um conselheiro, enfim, procure se conectar com alguém, procure se comunicar, porque à medida que nós nos isolamos, o sentimento de ansiedade aumenta ainda mais, fazendo com que nós fiquemos amarrados com os pensamentos e com os nossos sentimentos aflorados de tal forma que parece que nós seremos sufocados por esse mal tão terrível que tem assolado os nossos dias. Então, uma dica, além de meditar na palavra de Deus, procure ouvir louvores, procure da melhor forma cuidar da sua saúde mental, cuide bem das suas relações. Esse talvez seja o momento mais adequado para desenvolvermos relações com nossos familiares e com os nossos amigos, enfim, com aquela relação, aquela interação que você às vezes poderia desenvolver de alguma forma. Procure amar e não odiar, procure perdoar, né? Procure de alguma forma colocar um ponto final em questões que possam consumir ainda mais os seus sentimentos. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Paulo também diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dizendo: Olha, não estejam inquietos por coisa alguma. Antes de mais nada, lance todas as suas ansiedades, todas as suas inquietações, tudo aquilo que te consome, lance sobre Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de vós. Da mesma forma, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, também diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, todas as vossas ansiedades. Queria te dizer algo, só para nós finalizarmos. Uma ilustração, de repente, para traduzir de uma forma melhor. Um pastor, quando ele foi pregar, ele notou na preparação do seu sermão durante a semana, ele notou que a sua igreja, o seu rebanho, tinha muitas pessoas que estavam ansiosas. Então ele resolveu usar uma ilustração no meio da sua mensagem. Ele pegou, no dia da pregação, no dia que ele foi pregar para a igreja, ele levou uma taça. E essa taça, geralmente são aquelas taças que os noivos brindam nos seus casamentos. E ele, no momento que ele subiu para pregar, ele colocou água, não até derramar e nem a metade. E ali ele perguntou: alguém sabe o que significa isso? Alguns da igreja logo disseram: isso é para saber se o copo está mais cheio ou mais vazio. Ele falou: não. Em seguida ele chamou um rapaz que estava logo na frente para segurar a taça. E ele disse: enquanto eu prego, você segure a taça. E ele começou a pregar. Quando deu 10 minutos de sua pregação, o rapaz disse: pastor, eu posso sentar? E ele disse: ainda não, espere mais um pouco. E continuou a pregar. E em seguida, depois de mais 10 minutos, o rapaz perguntou: pastor, meu braço já está cansado. E o pastor disse:
Mas a taça é pesada? Não, ela é leve. Então você pode aguardar só mais 10 minutos? Passado mais 10 minutos, aquele rapaz disse: pastor, eu já não aguento mais segurar a taça. Mas a taça é leve, você mesmo disse, o pastor respondeu. E ele falou: pastor, não tem como mais. Mesmo sendo leve, eu já estou cansado e meu braço já está ficando dormente. Qual o sentido que o pastor quis usar? O pastor disse à sua congregação: vejam, a taça é leve. Entretanto, quando o rapaz ficou muito tempo segurando ela, acabou se desgastando, cansando e não aguentou mais. Da mesma forma é a ansiedade. Ansiedade quando todos nós passamos por momentos como esse, mas à medida que nós seguramos ainda mais, ela tende a consumir os sentimentos e as emoções de todos nós. Então, à medida que nós procuramos equilibrar os nossos sentimentos com a palavra de Deus e com acompanhamento, essa situação pode ser mudada. Meu irmão e minha irmã, espero que Deus verdadeiramente possa ser aquele que receba as suas inquietações. Que Deus possa mover todas essas inquietações do seu coração, dos seus pensamentos, porque, como diz a palavra dele, nós vemos aqui, ele tem cuidado de vós. Vamos orar? Pai querido, no nome do teu Filho amado Jesus, eu oro agradecendo por essa oportunidade de poder falar com cada pessoa que me assiste nesse momento. Pessoas que de repente têm passado por situações de ansiedade, de inquietações e até mesmo de depressões. Eu lhe peço que, através da ação do teu Espírito Santo, o Senhor transforme esses corações, haja, Senhor, nesses sentimentos, nos corações inquietos, e que eles possam sentir a paz do Senhor, que é a paz que excede todo entendimento. Eu lhe peço, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá de poder expor a palavra de Deus para você nesse momento. Palavra de graça fica por aqui. Espero que na próxima oportunidade nós possamos meditar na palavra de Deus novamente. Fiquem todos com Deus.